Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos à Univale e à Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale, que contempla os cursos de Direito, de Balneário Camboriú e Relações Internacionais. Esse evento acontece hoje, dia 30 de agosto de 2021, e ele tem como objetivo principal efetivar a praxis dos projetos pedagógicos dos cursos de Relações Internacionais e Direito do campus Balneário Camboriú. Com isso, vamos apresentar temas contemporâneos que nos levam à reflexão sobre a capacidade de oxigenar os cursos de Direito e Relações Internacionais pelos caminhos republicanos, democráticos e internacionais. Tendo aqui a manifestação de referências na educação internacionalista e jurídica, com diversas palestras que vislumbram a celebração e o congressamento no meio universitário. Nessa seara, o tema do dia é Relações Internacionais e Direito em Debate. ONU, Mulheres, 11 anos e a mulher no mundo dos negócios. E tem como palestrantes Elizabeth Prade Krames, Patrícia Tedesco, Natália Mendes Chat e Rosemary Farina. Saudamos a comunidade acadêmica, professoras, professores, professor doutor Jorge Hector Morella Júnior, coordenador do curso de Relações Internacionais de Balneário Camboriú, e o professor doutor Newton César Pilau, coordenador do curso de Direito de Balneário Camboriú, que assistem a esse evento. Destacamos que não abriremos espaço para perguntas por questões de segurança digital, podendo os questionamentos serem feitos por e-mail para helena@univale.br. Faremos a leitura do currículo da professora Elizabeth Prade Krames. Professora Elizabeth Prade Krames é doutora em Educação pela PUC São Paulo em 2010, é mestre em Educação pela Univale em 2003, graduada em História e graduada em Pedagogia, especialista em História Social, também especialista em Filosofia e Direitos Humanos, professora da Escola de Educação e da Escola de Ciências Sociais e Jurídicas da Univale, possui experiência na área de gestão educacional e coordenação pedagógica e atua como formadora na educação básica com os temas currículo, educação e direitos humanos, na formação docente também. Participa nos grupos de pesquisa de ensino de história, identidades e historiografia do PPGE da Univale. E também em relação a currículo e questões atuais do PPGE da PUC São Paulo. Nesse momento, convidamos a palestrante Elizabeth Prade Krames para fazer uso da palavra. Professora, fique livre para falar o tempo que achar necessário. Muito obrigada, professora Helena, cumprimentando a professora, cumprimento também os coordenadores, as demais colegas, professoras que estão aqui e também as outras palestrantes, né, do âmbito tanto interno quanto externo da universidade, os acadêmicos e, enfim, as pessoas de maneira geral que nos assistem, que nos acompanham. A temática é muito provocativa e, como vínhamos falando antes do início da gravação, ela permite uma infinidade de relações. Então, eu digo, professora Helena, que como historiadora, como pedagoga, como educadora, é um momento muito fecundo e é um momento de muita alegria estar aqui. E, portanto, dizendo isso, eu agradeço o convite recebido. Fiquei pensando que abordagens poderiam ser feitas e fiquei muito provocada com a temática Mulheres na Liderança, alcançar um futuro igual no mundo Covid-19, né? Que é a temática, enfim, lançada pela ONU. E isso nos permite pensar esse tema, uma série de questões em relação à própria caminhada das mulheres na nossa história. Nós temos um historiador, e aí eu provocativamente, propositalmente trouxe um historiador para o nosso debate, por entender que sempre que se fala de mulheres, sempre que se fala do papel ou dos papéis socialmente construídos para as mulheres,
faz parte desse debate os homens, porque nós estamos falando de seres humanos. Se algum deles fica de fora da conversa, essa tão esperada equidade, ela perde o sentido. E o Yuval Harari, ele fala em uma das suas obras, muito interessante por sinal, eu tomo a liberdade de sugerir como leitura, a obra chama Notas sobre a Pandemia e breves lições para o mundo pós-coronavírus. Ele fala de cooperação e é enfático em dizer que sem a cooperação nós teremos grandes dificuldades, não só para vencer a pandemia, como para lidar com o pós-pandemia. E essa cooperação é justamente condição para nós vencermos esta e as demais pandemias que ainda estão por vir. Porque, dada a natureza globalizada das relações econômicas, sociais e geopolíticas, né, nas quais se alicerçam as relações humanas, né, no mundo contemporâneo, nós sabemos que cada vez mais estamos interligados e sujeitos a pandemias, assim como também, por estarmos ligados, estamos mais sujeitos à resolução compartilhada destas e de quaisquer que sejam as outras demandas. No entanto, a Covid-19, ela não é, na atualidade, a nossa única pandemia. A desigualdade de gênero é também uma espécie de pandemia. Alguns a chamam de pandemia silenciosa. Me parece que ela não é assim tão silenciosa, porque os efeitos dela causam resultados que se podem ouvir de longe, podem se ver de longe, podem ser medidos. Esta outra pandemia, que é a desigualdade de gênero, ela é alimentada por uma suposta naturalização dos espaços públicos e privados, que teimam em dizer o que é que pode e o que é que deve, ou seja, é alimentada por uma ideia de que há um espaço que este sim pode ser exercido pelas mulheres, ou dito de outra forma, né, que busca determinar quais são os papéis femininos e masculinos de uma sociedade. Esse lugar e esse espaço, ele sempre é construído e também desconstruído histórica e culturalmente. Portanto, esses espaços e esses papéis, eles não são naturais, eles são culturais. Essa construção, ela costuma sempre estar alicerçada em justificativas que buscam naturalizar. Elas não buscam explicar, elas não buscam questionar. Elas buscam naturalizar os espaços de cada um, como se aquele fosse o espaço dado, pronto e acabado. Já a desconstrução costuma estar sempre ancorada no questionamento, na busca pela equidade, na discussão racional sobre direitos e deveres. E isso leva à desnaturalização desses processos. Acontece que isso nunca se dá de maneira branda. Pelo menos é isso que a história tem nos mostrado. As mulheres sempre estiveram nos espaços, nos fatos, nos diversos acontecimentos da humanidade. Mas a historiografia, que é o estudo de como é que essa história é escrita e como a nossa compreensão histórica vai mudando ao longo do tempo, ela costuma mostrar uma história que por muito tempo também foi escrita pelos homens, que não mostra a atuação das mulheres e que por isso acaba ou invisibilizando, né, ou então relegando a um segundo plano a presença das mulheres. No âmbito da pandemia e das outras pandemias que vieram antes dessa, como, por exemplo, nos anos 1918 e 1919, na chamada gripe espanhola, que deixou 50 milhões de mortos, que matou em um ano mais do que os 4 anos das batalhas da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 18, as mulheres lá estavam. Aliás, a gripe chamada gripe espanhola
mas ela não é espanhola, ela recebe esse nome porque a imprensa espanhola passa a divulgar informações sobre ela, enquanto que a mídia de diversos países envolvidos na guerra acabou sendo proibida de divulgar as informações. Então, justamente a falta de informação, a falta de cooperação, foi extremamente importante e uma grande aliada naquela pandemia. Uma pandemia que foi vencida. E essa é uma lição que nos serve hoje. E aí, novamente, a pergunta: onde é que estavam as mulheres na Primeira Guerra Mundial e durante a gripe espanhola? Elas estavam nos serviços ativos das Forças Armadas na Primeira Guerra, seja como enfermeiras, cozinheiras, motoristas, voluntárias, nos serviços sociais de amparo à vítima da guerra, ou nos campos de batalha, ou então garantindo que os serviços básicos necessários acontecessem para a sobrevivência das pessoas que permaneciam nas cidades que haviam sido devastadas pela guerra. E aquelas mulheres que não foram para a guerra? Onde ficaram, o que ficaram fazendo, não é, professora? Professoras, elas ficaram em seus países, mantendo a vida daqueles que dependiam dela e acumulando as funções que até então eram compartilhadas ou exercidas exclusivamente pelos homens. As mulheres, então, no contexto de guerra, elas acabam indo para a indústria, para a agricultura, para as fábricas de produção bélica e ocupando todos os demais espaços que requeriam força de trabalho e mão de obra que garantisse a sobrevivência da economia dos seus países. É como se disséssemos, e assim podemos de fato fazê-lo, os homens eles partem para a guerra e as mulheres lutam para que haja vida no retorno de quem partiu. As mulheres que ficaram e que também não foram à guerra ficam e lutam para que de fato houvesse um lugar para onde voltar. Então, espaços são ocupados, hábitos são alterados, as roupas das mulheres são modificadas, a forma de viver, de conviver se modificam. Elas precisaram aprender a dirigir, puderam e tiveram que decidir e que atuar de maneira rápida e decisiva. E quando esses homens voltam, o que acontece? Há a garantia de que um espaço conquistado ali permanecesse? Não. Há uma tentativa de retração e de retrocesso desse espaço. Mulheres são sumariamente demitidas e os seus postos de trabalho devolvidos aos homens. Mas nenhuma mudança em curso é fácil de ser rompida. E alguma coisa muito nova havia ocorrido naquele tempo. E o lugar e o direito, uma vez conquistado e ocupado, dificilmente ele é esquecido ou dele se abre mão. E entre esses espaços, a reivindicação do voto é um exemplo de um direito que abriu vários outros direitos. Então, 1919, praticamente um ano depois da Primeira Guerra, é que se oficializa o direito do voto nos Estados Unidos. Esse direito já existia, né, em alguns dos estados. Por que que esse direito passa a ser conquistado? Porque algumas narrativas antes defendidas já não cabiam mais. Então, as mulheres foram para a guerra dividindo com os homens o fardo da morte, do perigo, e o que é que as impediria de votar? A sua suposta condição natural de fragilidade ou de submissão já não podia mais ser sustentada nas narrativas e nos discursos. Assim como também a gente tem aqui no Brasil a data de 1932. Apenas nessa década as mulheres foram autorizadas a votar. Autorizadas dá a impressão que a partir do querer e do desejo alheio, né? Não, nós conquistamos esse espaço. Mas há algumas curiosidades aí, né? Que em 1932 podiam votar as mulheres efetivamente casadas com a prévia autorização dos seus maridos, né? Professor Newton? Alguém, uma pergunta? Eu continuo aqui, se houver alguma questão, é só fazer a... Sim, professora, pode prosseguir. Se houver a intervenção, eu avisarei. Obrigada.
Perfeito. Então, se em 1932 as mulheres passam a poder votar uma vez devidamente autorizadas pelos seus maridos, né? Isso se altera e lá em 1934, então, o voto ele passa a fazer parte da Constituição Federal. Por isso é que se diz que muitas são as guerras travadas pelas mulheres, seja a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, seja as pandemias provocadas por vírus ou as pandemias não provocadas por vírus, mas socialmente construídas, né? E em todas estas pandemias e esses cenários, então, sempre e novamente, a presença das mulheres ela é impactante. Aliás, as mulheres cuidam da vida, cuidam da saúde, desde que se tem registro da nossa própria história. E não é nenhum exagero nós afirmarmos, por exemplo, que na história da humanidade foi o conhecimento das mulheres, por exemplo, sobre ervas, sobre chás, sobre anatomia humana, que foi garantidora da vida da espécie humana. Prova disso são as parteiras, né? Que atuaram nas mais diferentes culturas e tempos. Nós temos registro das parteiras nos mais diferentes tempos e espaços geográficos. Nos séculos 13, mais precisamente na Idade Média, no século 13, 14, 15, até o século 19 da Idade Moderna, as mulheres elas pagaram com a vida por esse conhecimento ou por essa curiosidade científica que nós poderíamos dizer hoje, né? Os números eles não são precisos, mas estima-se que mais ou menos 100 mil pessoas, mais de 80% mulheres, foram condenados à morte no processo denominado Inquisição, né? Acusadas de bruxaria e de heresia pela então mentalidade da Igreja Católica da época, dizendo que por vontade divina, e a Igreja como detentora, né, dessa vontade divina, então assim poderia condenar as mulheres à morte. E por que elas eram condenadas à morte? Porque manipulavam ervas, chás e outros tratamentos que acabavam prolongando a vida. E ao fazê-lo, elas estariam interferindo nos desígnios divinos. E uma vez que naquele momento da história viver ou morrer dependeria unicamente do desejo de Deus. Então, a maioria das mulheres eram inicialmente torturadas para que a dor purgasse os seus pecados e finalmente elas eram queimadas, para que pudesse então alcançar a chamada purificação da alma. E por que lembrar desses tempos tão difíceis se eles já foram em grande medida superados, se é um pedaço da Idade Média, se é o início de uma Idade Moderna? Porque talvez esse seja um dos deveres da própria história e da própria educação. Lembrar daquilo que o mundo quer esquecer. Um historiador chamado Peter Burke defende essa ideia. Lembrar daquilo que se quer esquecer. No enfrentamento à pandemia da Covid-19, os números novamente vão mostrar a presença das mulheres. Por exemplo, o Fundo de População das Nações Unidas afirma que, na linha de frente do combate da Covid-19, em nível global, cerca de 70% das equipes de trabalho e saúde e serviço social, né, das equipes de trabalho em saúde e serviço social, são compostas por mulheres, incluindo, além de médicas, enfermeiras, parteiras e trabalhadoras, né, da saúde da comunidade em geral. Aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, usando os dados do IBGE, reforça esses dados e indica que as mulheres representam 65% dos mais de 6 milhões de profissionais atuantes no setor público e privado da saúde. Então, em algumas carreiras, como por exemplo a fonoaudiologia, nutrição, serviço social, elas chegam a ultrapassar a 90% dos profissionais. E em outras, como por exemplo enfermagem e psicologia, representam mais de 80%. Estima-se ainda que mais ou menos 69%, 70% das pessoas hoje trabalhando na administração direta da gestão do SUS também são mulheres. Ao mesmo tempo que as mulheres elas são a maioria na saúde, acabam sendo a minoria na política.
E dados da ONU vão mostrando que atualmente dos cerca de 193 países, e aí quando se fala em países, os dados eles não são os mesmos, porque existem várias questões a serem levadas em conta para categorizar ou reconhecer se são países ou não, mas partindo de um número aproximado de 193, nós teríamos 24 mulheres ocupando cargos de chefia maior, né, de Estado. Chefia que equivaleria, no caso, à presidência da República aqui no Brasil. E dentre todos os países, 14 é que tem a mesma porcentagem de ministros e de ministras, não mais. E geralmente as ministras acabam assumindo ministérios que são relacionados com temas como família, temas sociais, direitos humanos, gênero, o que em nada indica que esses temas não sejam de extrema importância, mas faz perguntar, por que geralmente estes e não outros temas e não outros ministérios? Claro que nos últimos 20 anos, as pesquisas revelam que uma ampla discussão vem sendo realizada nos países democráticos, mas estima-se que, se continuarmos neste ritmo, serão necessários, segundo a ONU, cerca de 130 anos para que a gente alcance uma representatividade de gênero mais equilibrada. Então, não se nega o avanço, mas questiona-se o ritmo deste avanço. A ONU divulgou que entre os países de maior sucesso no combate da pandemia e também nos impactos socioeconômicos mais amplos, destacam-se aqueles que são chefiados por mulheres. E aí apresenta como exemplo Dinamarca, Etiópia, Finlândia, Alemanha, Islândia, Nova Zelândia, Eslováquia. E entre as ações que foram implementadas, entre todos esses países, há algo em comum. O que há de comum é a comunicação e a transferência de informação de saúde pública baseado em fatos científicos. Então, enquanto que, por um lado, as mulheres alcançam destaques pelos seus feitos, por outro lado, os índices que vão sendo divulgados em diferentes fontes, como o Atlas da Violência e o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles denunciam que na pandemia, ao mesmo tempo que as mulheres novamente vão para a linha de frente, né, na saúde, os casos de feminicídio subiram em 14 das 27 unidades federativas aqui no Brasil. Olhando aqui para Santa Catarina, no cenário, né, então estadual, enquanto que no Brasil a taxa de feminicídio em 2020 ela ficou em 1,18, aqui em Santa Catarina esse índice foi de 1,51. Se parece pouco pensar 1,18 ou 1,51, temos de quantificar numericamente e lembrar que estamos falando de algo em torno de 1.338 vidas, que tem nome, que tem história, que tem família, que tem uma vida, ou que tinham uma vida, né? E que não morreram por comorbidade, não morreram porque foram acometidas de um acidente, e sim por serem mulheres. Santa Catarina reduziu o número de feminicídios no primeiro semestre de 2021, se comparado ao mesmo período no ano passado. Mas, ainda assim, a gente, né, encontra números alarmantes. Foram 20 mortes nos 6 primeiros meses de 2021 contra 24 no primeiro semestre de 2020. Lembrando que os índices de morte no segundo semestre do ano passado de feminicídio, eles aumentaram. Então, nós não sabemos ainda como se comportarão ou estão se comportando os dados do segundo semestre. E o que pode a educação diante de tudo isso? O que é que as nossas escolhas, né? Todos nós que estamos aqui, cada uma no seu espaço de trabalho, e quem nos assiste e que são acadêmicos e acadêmicas e que buscam a educação, buscam os cursos de direito, de relações internacionais ou tantos outros mais que a universidade oferece, o que a educação pode diante de tudo isso?
sem nenhuma falsa presunção e muito menos sem nenhuma falsa modéstia, nós podemos afirmar que a educação pode quase tudo, desde que ela receba o necessário apoio, o necessário investimento. O mesmo autor que eu mencionei no início da nossa conversa, o Yuval Harari, ele diz que educação gera educação, ignorância gera ignorância. E diferentes pensadores concordam que miséria gera miséria. Seja ela a miséria da falta de recurso, da falta de condição, ou seja ela a miséria intelectual, a miséria moral. E há uma tendência muito forte, quase que inequívoca, de perpetuação dos ciclos perversos, quando e onde algum tipo de extrato, seja ele social, econômico, político, religioso, de gênero, queira se sobrepor aos demais. Por isso que a gente fala, ou grita, né, com tanta força, que nada pode florescer fora da democracia. Então, a educação, ela é o caminho para alterar a perversidade desses ciclos, que negam a cooperação, e no lugar da cooperação, acabam apostando numa competição desenfreada, que é fadada ao insucesso. Paulo Freire é um dos autores relevantes na educação. Ele diz, e com ele a sua esposa concordava, que é outra grande mulher da educação, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Agora, as pessoas sim transformam o mundo. Assim, a educação, eu penso, e não penso isso sozinha, é o maior empreendimento para a cooperação e para a transformação. Por isso mesmo que ela é tão temida por alguns e tão valorizada por outros. E junto à educação, há o espaço para a arte. E eu peço licença e tomo a liberdade de chamar Guimarães Rosa e ler o que ele escreveu, quando ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Ela esquenta, ela esfria, ela aperta e daí afrouxa. Ela sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É coragem para que a gente organize, ofereça, reflita espaços como esse que estamos aqui a fazer na tarde de hoje. Obrigada. Obrigada, professora. Parabenizamos a sua fala. Sempre uma alegria e um prazer ouvi-la. Sempre tem uma fala tão serena, tão coordenada, tão bom lhe ouvir. E quando a senhora fala em linha de frente, em um momento tão grave como para nós atual, né? Claro que já vivemos, nossos antepassados também viveram momentos de grandes crises e de grandes necessidades, mas no atual, na sociedade contemporânea, nós termos 80% das mulheres em linha de frente, nós termos tantas mulheres na saúde, nas ciências sociais, e nós termos tão pouca representatividade no meio político, me faz pensar numa fala que escutei do meu pai, que era um grande homem e sempre, apesar de não usar esse termo, sempre me empoderou, porque ele sempre permitiu que todas as minhas falas fossem ouvidas e refletidas num diálogo. Ele sempre disse, você tem que estudar, você tem que continuar, e disse mais, mulheres são sempre excelentes operárias. Filha minha não vai ser operária. Então, quando a senhora diz que nós somos 80% na linha de frente, é porque nós não estamos no estratégico, nós estamos no operacional e somos excelentes operárias. E esse é um passado bem recente, que nós que estamos aqui, estamos lutando, estudando e acreditando. Eu acho que uma grande fala que a senhora nos disse, e que eu gostaria de destacar,
é que nós não temos mais espaço para papéis de masculino e de feminino. Falo aqui de dois grandes homens que estão aqui presentes, que são os professores Jorge e Newton. Eles são um grande exemplo de que você tem sim espaço, voz, vez, para eles também, não só para nós. Então, essa sociedade que nós construímos com paridade, e lembro-me de uma discussão muito grande que houve na OAB esse ano que passou, sobre a paridade de gênero na próxima eleição que nós vamos ter agora, final do ano, e que algumas pessoas diziam, então agora as mulheres vão ter cotas. Eu disse, não, desculpa, desculpa a tua ignorância, eu não quero cotas, eu quero paridade, eu quero igualdade, eu quero que nós tenhamos representatividade tanto quanto, e não estamos querendo ocupar o espaço de um gênero, mas ocupar o espaço de uma capacidade. Então, essa sua fala de que a capacidade está na educação, sem dúvida, professora. Claro, nós lidamos com educação e nós sabemos e nós conseguimos, e isso é um momento muito raro que nos é dado, mas nós temos no cotidiano, vivenciar uma pessoa crescer, vivenciar um adulto em formação, um profissional crítico, ético em formação, independentemente do gênero. A todos que estão assistindo aqui ao vivo, os meus parabéns por estarem aqui, porque isso é educação. A educação não é você ler sobre, é você se instruir sobre tudo. E nessa toada, nós temos a nossa próxima palestrante, que acredito que tenha, tal qual eu tive, um grande mestre em casa desde pequena, também a nossa palestrante Patrícia também teve um grande mestre. Por quê? Porque nós temos uma capacidade incrível de sermos multitarefas e de conseguirmos, ao mesmo tempo que damos sustentação, equilíbrio, organização no âmbito pessoal, nós temos sim um pulso forte e uma cabeça bem alinhada com projetos, com estratégias e com definições que permeiam o mundo dos negócios. A nossa próxima palestrante é a Patrícia Tedesco. Ela é natural de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, mas reside em Balneário Camboriú há 23 anos, então já está bem Catarina. Quando veio a coordenar a implantação e administrar o Parque Unipraias, aí que ela chegou aqui. Tem uma filha, Carolina Tedesco Pilau, de 10 anos, e é formada em administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, possui especialização em finanças, morou no Canadá por 1 ano e meio, onde concluiu seus estudos em inglês, trabalhou alguns anos na empresa da família, a Primo Tedesco, fábrica de papel, celulose, sacos industriais e embalagens, e há cerca de 20 anos foi a idealizadora e pioneira no lançamento de uma plataforma de comercialização online para a Bolsa de Automóveis. Também liderou por 2 anos o projeto de pesquisa de um inseticida natural, e em Balneário Camboriú, Patrícia Tedesco esteve à frente da administração das empresas de transporte urbano a Expresso Sul e dos bondinhos. É a diretora executiva da Tedesco Marina Garden Plaza, sócia-diretora dos bondinhos aéreos Parques da Serra, em Canela, no Rio Grande do Sul, e atual presidente do Conselho Administrativo do Parque Unipraias Camboriú, além de idealizadora da atração Fantástica Floresta, localizada na estação Mata Atlântica do Unipraias. Está capitaneando o desenvolvimento e implantação do complexo turístico Multiparque, a nova atração a ser inaugurada em Balneário Camboriú. Nesse momento, convidamos então a palestrante Patrícia Tedesco para fazer o uso da palavra. Patrícia. Acredito que a Patrícia... agora sim. Aí eu fechei aqui. Deu agora? Vamos agora sim. Boa tarde a todos. Novamente. Boa tarde, não estamos lhe vendo, Patrícia. Ué, o que será que está acontecendo?
Não, mas já carrega. Vamos ver. Agora sim? Ainda não. Vamos ver o que houve. Deixa eu ver como está Sim? aqui. Eu estou vendo a Patrícia. Ah, então tá tudo ok. Agora sim? Ok? Sim. Sim? Sim, Patrícia, pode falar, por favor. Boa tarde. Foi justamente em homenagem ao meu pai que eu aceitei o convite do professor Newton de vir falar com vocês, porque a falta dele mostra uma nova fase nesse meu momento de liderança, porque ele que me acompanhou sempre em toda a minha vida profissional, então superando essa minha dificuldade e justamente fazendo uma homenagem a ele que eu vim aqui expor como é liderar agora nesse novo momento sem ele. Então eu pensei bastante em que eu poderia trazer para uma mesa tão forte com mulheres tão empoderadas. E eu pensei, o que trazer se não a minha experiência genuína de como eu estou enfrentando agora esse momento novo na minha vida. Então, em primeiro momento, eu trago alguns dados para a gente pensar e depois eu conto como tem sido a minha nova fase. Mulheres ainda estão longe do comando de companhias de capital aberto no Brasil, com raríssimas exceções, como Luísa Helena Trafano, do Magazine Luiza, e Raquel Maia, do Grupo Soma. Há setores que não há nenhum representante feminino no topo das diretorias executivas, como no caso do celulose e papel, agricultura e álcool. Isso são dados da MZ Group. Mulheres em posição de liderança, em muitos casos, ainda recebem 20% a menos que os homens. Segundo pesquisas feitas pelo LinkedIn, mulheres têm 13% chances menos de serem consideradas pelos seus recrutadores. Um estudo... Vocês estão me ouvindo? Sim? Um estudo da Harvard Business Review mostra que para preencher uma vaga, mulheres precisam preencher 100% dos requisitos, enquanto homens apenas 60% dos pontos considerados pelos seus entrevistadores. Dito isso, então eu começo a contar a minha história, porque agora, quando nós vemos em Tóquio 49% de representatividade feminina, nós pensamos que, eu pelo menos pensava que, bom, nós temos um mundo em que nós não temos mais preconceito, as mulheres estão equalizando. Eu fui educada para pensar dessa forma, que eu poderia fazer o que eu quisesse, ser astronauta, enfim, sonhar o que eu quisesse. Eu cresci nesse mundo empresarial e cresci para ser livre. O meu pai me educou assim. Vim para Balneário Camboriú em 1998 para ser gestora do Parque Unipraias, aos 24 anos. Foram momentos difíceis, porque eu era uma menina. Logo passei a presidir o conselho, onde existiam 9 homens nesse conselho, já mais velhos, mas nesse momento eu não enfrentei uma dificuldade de gênero, e sim uma dificuldade de idade, mas eu tinha muito forte a presença do meu pai. Foram momentos difíceis porque a entrega do turismo não era a mesma que é agora, um turismo pulsante no sul. Então, entregar turismo, entregar lazer, não era como se faz hoje em dia. As redes sociais não existiam, vender diversão não era do mesmo jeito que se vende hoje. Não era tão fácil você vender divertimento, vender o bem viver, não era tão fácil se divertir. Então foram momentos difíceis, mas foram momentos felizes. Vivemos esses 22 anos, o sul do Brasil passou a ser destino, e hoje, enfim, Balneário Camboriú é o que é, com vários atrativos turísticos. Veio 2021, infelizmente meu pai veio a falecer,
em função do Covid, eis que eu e a minha irmã tivemos que assumir a direção do grupo. E agora? O que fazer? Já tínhamos gestores conosco de muito tempo, só que ficamos nós duas no comando da operação. E até então, o meu mundo era, vamos dizer, cor-de-rosa, porque o meu pai estava junto em todos os setores, em todos os comandos, e eu comecei a me deparar com vários questionamentos. E agora são 3 mulheres frágeis, 3 mulheres, eu coloco a minha mãe junto, e elas vão dar conta, são 3 mulheres fragilizadas, mas são tão frágeis, né? E eu comecei a me deparar com questões que eu nunca tinha ouvido até então. E se pararmos para pensar, nós não estávamos fracas, nós estávamos mais fortes, porque o mando estava concentrado, o poder estava mais nas nossas mãos. Então, o olhar das pessoas estava errado e nós éramos as mesmas, nós não estávamos mais fracas, nós estávamos mais fortes. Então, pela primeira vez, eu comecei a ver um olhar machista, um olhar que até então eu não conhecia, porque o meu pai nunca nos viu assim. Eu tive também, dentro de casa, uma criação que nunca aconteceu isso em nenhum momento. Não tive um avô que não foi assim, tive um marido que não foi assim, então eu não conhecia esse olhar. Enfim, passado-se o tempo, nós tivemos que mudar as diretrizes. Eu e minha irmã assumimos o comando e decidimos o seguinte: mudamos a rota. Quem ficar conosco, quem estiver conosco, vai até o fim. Quem tiver que sair, que saia agora. Redicionamos a rota com os gestores que estavam conosco e assim fomos. E percebemos que realmente existiam pessoas que não confiavam na nossa liderança. Então foi o primeiro momento que nós vimos como ainda existe. Estávamos daí, voltando ao setor de celulose e papel, nós temos um braço que é celulose e papel, não capital aberto, como eu me referi antes, mas a nossa empresa é capital fechado. Estávamos numa reunião desse nosso setor, onde eu sou conselheira, e fiz uma pergunta sobre um preço. Uma das pessoas que estava para me responder me fez a referência em batom. Eu disse, sobre o preço do batom. Eu disse, como assim, se nós estamos falando em cartonagens? Você pode me dar a referência em cartonagem? Então, para dar referências para vocês, como ainda existe esse preconceito. O que eu tento fazer como gestora na minha empresa para as mulheres que estão lá? Eu, como líder, e tentando não trazer esse preconceito. Políticas favoráveis à família, para as mulheres, igualdade salarial de gêneros e posições de lideranças femininas. Eu, como mulher e líder, tentamos cada vez mais trazer posições de lideranças femininas. Outra questão que eu queria deixar aqui, quando eu fui para Vancouver, estudar em Vancouver, isso há mais de 20 anos, na balsa, aqui em Navegantes, na época existia celular, mas não existia mensagem, nem muito menos WhatsApp. O meu pai chegou e disse assim, Patrícia, não esqueça que nós estamos a 19 horas de distância. Então, se tu sentir medo lá, se tu sentires, me liga que nós estamos apenas 19, 20 horas de distância. O que eu quero dizer com isso? Eu, à frente dos negócios, eu sou reflexo para várias pessoas. Eu tento, então, sempre deixar uma mensagem não só para essas mulheres, porque para os homens também que se espelham em mim, uma mensagem de coragem. Porque, como disse no início, Elizabeth, o que a vida espera da gente é coragem. E que foi isso que meu pai tentou dizer. E ele sempre dizia isso. O que a vida quer da gente é coragem. Então, é isso de maneira genuína que eu trago e que eu queria trazer da minha experiência. Eu
estive à frente do preconceito que eu não esperava que existia, e estou aí, por isso que eu vim aqui falar, porque ele existe e eu não quero que as minhas funcionárias sofram isso, eu não quero que a minha filha sofra isso, eu não quero que nem os homens vejam isso e reflitam em casa com os seus filhos e suas filhas. É isso que eu trago de mensagem. Que lindo, que lindo. Obrigada, Patrícia. E realmente, quem tem o prazer e o privilégio de ter um pai forte e visionário, tenho certeza que colhe os frutos o resto da vida, né, ao longo da vida. E quando a gente trata de um machismo velado, eu vou dar um exemplo. Lá na OAB, eu sou conselheira estadual da OAB, junto com a Rosemary Farina. Estou na Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB em Brasília e em vários espaços, todos eles permeados com muitos homens. E na Univale também são espaços masculinos. Mas vou falar de casa, vou falar da Univale. Assim que eu assumi a coordenação do curso de Direito, e eu fui coordenadora a primeira vez em 2002, e depois eu voltei a ser coordenadora agora, em 2018, e era a única que voltou. O machismo velado, ele transparece não só em determinados momentos de decisão em que homens acabam falando mais alto ou mais grosso, e que para mim nunca fez diferença, mas em outros momentos, sabe, Patrícia, quando ao chegar como coordenadora, o grupo gestor da escola disse, bom, agora vamos criar um outro grupo de mensagens, porque não podemos mais falar com liberdade, agora tem uma mulher entre nós. Então, eu fico imaginando que bando de gente com piadas sem graça, que tiveram que trocar para ter momentos muito melhores com a minha presença do que eles tinham antes, com piadinhas entre eles e talvez muito mais sem graça naquele mundo só de meninos. E aqui estão dois, a provocação é para os dois que estão aqui, tanto para o Newton quanto para o Jorge. Mas, enfim, quem ganha não é só a Carolina. Quem ganha são todas as pessoas que a gente faz multiplicar essa certeza de que nunca vai ser fragilidade. Sabe, o que a gente chama às vezes de fragilidade é o nosso chama interior que a gente tem contra o comodismo. Sabe, o medo que é natural, é do ser humano ter medo, pode ser que num primeiro momento, para uma menina de 24 anos, fosse fragilidade. Mas esse medo nada mais era do que a chama do eu também posso, eu também vou, e mesmo que aparentemente com alguém ao lado. E é esse eu também posso, e essa chama que a gente tem quando é muito nova, que também move a nossa próxima palestrante. Então, a Natália Mendes Schatz, ela possui graduação em comércio exterior pela Univale, e é a nossa diretora comercial da Mendes Empreendimentos e vice-presidente de desenvolvimento empresarial da Cibalc. Então, nesse momento, eu convido a nossa querida Natália Mendes Schatz para fazer uso da palavra. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Primeiro dizer que o seu Júlio, acho que é uma figura que todo mundo ama, todo mundo idolatra, acho que tive alguns contatos com eles, tanto como pessoa, como empresária e também como associação comercial. E o que ele fez pela cidade, a mudança que nós tivemos com toda a força dele, da família dele, mudou com certeza bastante Balneário Camboriú. Eu digo que Balneário é formado por algumas mentes brilhantes, tornou Balneário o que é, e com certeza ele é uma dessas mentes. O que eu vou falar um pouco de mim, eu vou seguir um pouco na linha pessoal para explicar um pouco do que eu acho que nos torna diferentes, e eu acho que ser mulher nem sempre é só peso, né? Eu acho que a gente também pode usar esse lado como âncora para outras coisas, e eu acho que isso faz um pouco a diferença. Então, meu nome é Natália, sou paulistana, moro aqui em Santa Catarina desde 2002,
Sou casada, tenho 2 filhos, o Arthur e a Alice, de 6 e 7 anos. Sou atleta também, desde sempre, pratico hipismo e sou bem dedicada nisto também. Sou diretora da Associação Comercial de Balneário de Camboriú, fazem 8 anos. E estou à frente da Mendes já faz alguns anos. Nós temos aqui na região as 2 empresas, né, a Mendes Cibar e a Mendes Empreendimentos. Em um determinado momento eu decidi, eu estava cuidando da Mendes Cibar, já fazia bastante tempo como diretora principal, e eu vi que eu queria construir empreendimentos menores, mas que fossem com uma pitada um pouquinho diferente do que estava na linha da Mendes Cibar, e a Mendes Cibar já estava também numa fase de virar mais patrimonial do que incorporadora. Eu fiquei só como diretora comercial da Mendes Cibar, a empresa continuou seguindo o caminho, e eu sou diretora na Mendes junto com a minha irmã. Também tenho uma irmã que está do meu lado o tempo todo. Eu tenho o mesmo privilégio que a Patrícia e muitas pessoas daqui tiveram. Eu tenho um pai muito forte, um pai muito visionário e uma mãe tão forte quanto, e empreendedora, e o braço direito do meu pai. Eu falo que eu não sei como antigamente, hoje a gente vê isso como um grande desafio, as pessoas acordam e dormem, passam 24 horas do dia junto e continuam casadas por 40, 50 anos. Isso é um grande desafio, né? Porque a gente brinca que essa pandemia veio dificultar muito a vida de todo mundo que está correndo e acaba tendo o marido o dia inteiro em casa. Mas a minha mãe e meu pai sempre me desafiaram. Nós somos em 3 filhos, os 3 bem diferentes. Eu brinco que meu irmão é 8, eu sou 80 e minha irmã é 44. A minha irmã é o equilíbrio das coisas. Mas meus pais sempre nos desafiaram muito a fazer o que nós quiséssemos, sendo sempre com muito respeito, com muita dedicação, com muito trabalho. A minha família é da área do comércio, toda a família, não só meus pais, mas toda a família, mas eles nunca nos direcionaram para isso, eles sempre nos deram liberdade de fazer o que quiséssemos, desde que fizéssemos muito bem feito. Nos exigiram sempre boas notas, sempre nos exigiram dedicação, e isso vai, muitas vezes as pessoas mais novas não entendem o que isso muda na vida, mas isso muda muito, né? A gente ser dedicado com as coisas pequenas começa a ficar mais fácil nas coisas grandes, né? Essa é a verdade. Mudei para Santa Catarina em 2002, em 2003 entrei em comércio exterior, entrei muito nova na faculdade, recém-feitos 17 anos, sem saber muito o que queria da vida, essa é a verdade. Eu brinco que eu estava na dúvida entre medicina, moda, comércio exterior, tudo nada a ver com nada. Tive uma base muito boa, comércio exterior era uma das faculdades, a Univale tinha uma posição muito importante em comércio exterior, e eu decidi entrar na Trade Júnior, que para mim fez uma grande diferença também, que eu acabei tendo lideranças femininas que mostraram que lá tinha opções, homens, mulheres, e as nossas líderes, as gerentes, e a pessoa que comandava a Trade eram todas mulheres. Tivemos o Luiz como gerente também, mas as mulheres dominavam lá. Isso sempre foi me mostrando que sim, existia o preconceito. Eu passei por isso quando decidi trabalhar com meu pai, porque eu a vida toda dizia que eu não iria trabalhar com meu pai, porque eu não queria ser a filha do dono, né? Se eu fosse muito bem sucedida, iriam me considerar a filha do dono, nada mais que obrigação. E se eu não fosse tão bem sucedida, as pessoas iriam me julgar o dobro por ser filha de alguém, eu obrigatoriamente deveria ser bem sucedida. Então eu dizia que eu não iria trabalhar com meu pai, mas isso não funcionou. Em um determinado momento ele me chamou só para ajudá-lo, com 18 anos, tinha recém entrado na faculdade. O bichinho me picou e eu amei trabalhar lá. Trabalhava meio período lá, meio período em outra empresa e estudava à noite. Fui me apaixonando pelo processo, mas quanto mais eu ia crescendo dentro da empresa, sim, eu via as pessoas me olharem como mulher nova, que eu era nova também, tinha 18, 19 anos, e filha do dono. Então, a gente tinha o dobro do peso, né? A gente tinha que mostrar de verdade que conhecia, que sabia, que estava ali dedicado. Mas eu acho que, assim, se a gente não acredita muito nisso, a gente passa por isso de forma muito mais leve, a gente não sofre tanto com isso, né? A gente mostrando nossas capacidades, mostrando para o que viemos, as coisas ficam bem mais leves, mais tranquilas de serem passadas e as pessoas vão te respeitando. Nós temos sim, hoje na empresa,
lideranças femininas, ainda prevalecem os homens, principalmente na parte de análise, na parte de gestão, mas toda a parte que a gente consegue dar preferência para a mulher, a gente está dando, porque a gente vê a importância hoje de ter esse olhar mais humano que a mulher tem, esse olhar mais sensível. A parte do RH, que antigamente era uma parte perfumaria, a gente só via RH em grandes empresas, hoje eu considero RH mais importante do que controladoria, porque as pessoas precisam de atenção, precisam de serem vistas individualmente, não mais como números ou não mais como processos. E eu acho que a gente vai se desenvolvendo, a gente como mulher tem essa vantagem que eu falei lá no início, a gente tem que usar nossos lados bons, e é esse, nós temos essa visão mais 360 graus, a gente consegue trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar de tudo um pouco e ainda conseguir estar plena no dia seguinte para fazer isso tudo de novo e seguir a vida sem muito estresse. Então, resumidamente, acho que esse é o meu discurso, eu acho que ser mulher, sim, tem desafios, sim, tem pressões diferentes, mas também tem privilégios que os homens às vezes não têm. Então, eu acho que a gente tem que ver por esse lado também. Eu acho que a gente tem que se dedicar um pouquinho mais para conquistar nosso espaço, mas isso é bom, né? Desafiador, nos torna melhores, nos torna diferentes, né? E eu acho que é essa a minha fala. Queria agradecer o convite e estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigada, Natália. Talvez o grande ganho que a gente possa, e mensagem que a gente possa transmitir aos acadêmicos dos cursos de Direito e Relações Internacionais é essa naturalidade com que a gente vai amadurecendo e encarando os espaços. Lembro-me de uma determinada aluna nossa, que depois encontrei na advocacia, e que ela dizia, professora, quando você tem alguém que pode te puxar pela mão, é mais fácil seguir o caminho e seguir uma trilha. E eu sempre respondi que não era mais fácil. É de uma obrigação tão grande, você já vem com uma obrigação de não errar, a obrigação de prosseguir, a obrigação de vencer, a obrigação de impor, que isso tira aquela liberdade que a pessoa tem de iniciar sem ninguém por perto, para você poder ser senhora do teu destino. E ela levou muitos anos para compreender isso. E depois, quando encontrei com ela de novo, já na OAB, ela disse, professora, agora eu entendi o que isso significava. Porque assim como a gente tem um pai muito forte, ou um mentor, ou um amigo, ou um irmão muito forte, a gente também tem críticos muito fortes. Nós também temos, na mesma proporção, pessoas que duvidam e que parece-me que gastam um bom tempo útil, ao invés de colaborando, minando uma energia. Então, é bom a gente ver e ouvir a Natália dizendo o seguinte, eu tinha várias possibilidades e, naturalmente, eu optei por aquilo que me satisfaz, aquilo que me faz todos os dias levantar, sair e prosseguir trabalhando. A mesma fala da Patrícia, a mesma fala da professora Elizabeth. E esse levantar, prosseguir e ser um espelho para as pessoas que nos cercam é exatamente essa a nossa preciosidade. Eu vou passar a palavra agora à Rosemary Farina, que ela, em alguns momentos, e acompanhei todos esses momentos, você coloca a armadura e sai de casa, vestida com todas as cores possíveis, com encharpes, com anéis, com muitos colares, perfume e uma boa, mas pintada para a guerra, como se você fosse uma boa indígena, em que você coloca todas as suas pinturas de guerra. São pinturas lindas que a gente sai de casa às vezes, mas são pinturas de uma guerreira. A gente sai às vezes quando estamos
mais maquiadas é que estamos enfrentando e colocando todos os deuses da guerra à nossa disposição. Não é, doutora Rosemary Farina? Deixa eu ver o currículo. Então, a professora Rosemary Farina, ela possui mestrado em Ciência Jurídica pela Univale em 2004, é professora titular da Universidade do Vale do Itajaí, que eu tive a honra de contratar um dia. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direito do trabalho, é reconhecida como uma grande advogada trabalhista, conselheira estadual da UAB, minha companheira lá no conselho, eleita para o triênio 2019-2021 e presidente da Comissão de Assuntos Trabalhistas da UAB, subseção de Balneário Camboriú. Com a palavra, então, a doutora Rosemary Farina. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Boa tarde. Sim, professora. Muito obrigada. Bem, inicialmente eu cumprimento essas mulheres que dividem comigo esse espaço de reflexão. Inicio dirigindo um cumprimento muito especial à professora doutora Helena, colega de docência, como mencionou, ela é sim uma das responsáveis pelo meu ingresso na vida acadêmica. A professora Helena fez parte da minha banca de avaliação quando eu ingressei na Univale, lá no ano 2000. E, com certeza, Helena, o teu olhar, o teu sorriso, naqueles momentos de paredão, de ingresso, fizeram toda a diferença, né? E aqui eu ouvi da Patrícia e da Natália referências muito fortes no sentido de ter quem estende a mão, no sentido de ter quem acredita, no sentido de ter quem respeita. E a Helena, naquele momento, foi essa pessoa. Quero cumprimentar a professora Elizabeth, que trouxe uma belíssima digressão histórica, provocações, reflexões importantíssimas, né, e que ressaltou a importância de nós estarmos aqui neste momento, discutindo essas questões, ou trazendo reflexões em situações que talvez não sejam assim tão invisíveis, em situações que, de fato, não são silenciosas, se nós estivermos atentos aos movimentos que acontecem. Muito obrigada, professora Elizabeth. A Patrícia, que é uma empresária de sucesso e que, com certeza, imprime muita representatividade às mulheres no mundo dos negócios. A Natália, igualmente, com essa energia super do bem e entendendo que nós temos, sim, nossas dificuldades, mas a forma como nós enfrentamos essas dificuldades acaba fazendo toda a diferença. Não precisa ser pesado, como a professora Helena mencionou. E, Helena, eu te confesso que eu fiquei aqui emocionada com a tua fala, porque é bem isso. Quantas e quantas vezes nós utilizamos a nossa vestimenta de Mulher Maravilha, né, para enfrentarmos os diversos universos pelos quais nós transitamos. Nem sempre com toda essa força, nem sempre com toda essa coragem, mas efetivamente muito firmes naquilo que nós nos propomos a fazer. Então, vestimos a nossa couraça, as nossas vestimentas e partimos, então, para enfrentar estes momentos. Quero cumprimentar os meus colegas docentes, cumprimentar carinhosamente todos os acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito e Relações Internacionais que aqui se fazem presentes, ou talvez de outras instituições também. E então, ao refletir sobre o que eu deveria expor nesse espaço de fala, mulheres no mundo dos negócios, obviamente que eu me vi pensando, né, no meu exercício profissional, da minha história profissional. Eu sou advogada, eu me formei
no curso de Direito da Univale. Também tive alguém que disse: você pode, você consegue. Neste caso foi a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito firme, uma mulher à frente do seu tempo. E ela dizia que, para mim e também para minha irmã, que nós deveríamos ter uma formação profissional, uma segurança financeira, para que as nossas escolhas pudessem ser absolutamente livres de qualquer mácula que muitas vezes escraviza as mulheres, principalmente na questão de dependência emocional ou dependência financeira. Então, eu também tive uma grande pessoa, uma mulher, repito, forte, uma irmã mais velha de um total de 11 irmãos, que não teve a oportunidade em estudar, e quando se casou, então foi fazer cursos de Mobral e outros para que pudesse, então, ter uma formação. Então, a minha mãe sempre foi muito forte, e, na realidade, mais do que forte, ela foi impositiva em alguns momentos, né? Porque na fase de adolescência, muitas vezes a gente acaba se desviando um pouco e querendo tomar alguns atalhos, e a dona Inês era firme, né? Então, sou advogada, apaixonada pelo que eu faço, sofro, vibro com a efetivação do direito, ou quando eu entendo que efetivamente o direito não aconteceu, ou a justiça não aconteceu, eu sofro, então eu sou intensa no que eu faço, inclusive na advocacia. Sou professora, apaixonada também pela docência. Eu digo que a docência me traz histórias de vida e relações afetivas que estão registradas e que permanecerão até a eternidade. Sou muito apaixonada pela docência. Eu estou conselheira estadual nessa gestão, juntamente com a professora Helena, então na gestão 2019 e 2021 da OAB de Santa Catarina. Então, falar um pouco das mulheres na advocacia é identificar, por exemplo, que hoje nós, mulheres, representamos, vou pegar aqui uma colinha que o doutor Juliano me encaminhou hoje de manhã, nós representamos 57% dos inscritos nos quadros da OAB em âmbito nacional. Então, de um total de 442.263 inscritos, 251.125 são mulheres. Em Santa Catarina, também as informações que me passou hoje cedo, que eu lhe questionei, nós representamos 47% das inscritas. Quando nós observamos os cursos de direito, e aí o professor Dr. Newton me passou esta informação hoje de manhã, na Univale nós temos 53% de mulheres matriculadas no curso de direito. Atualmente, eu verifiquei que das turmas deste semestre, 65% das matrículas da minha disciplina correspondem às mulheres. Ou seja, nós temos efetivamente uma representatividade no que diz respeito aos números. Então, se é fato que no quesito quantidade nós conquistamos um número expressivo de espaço, no quesito valorização e representatividade, a realidade se mostra não condizente com estes números. Então, nós não temos efetivamente igualdade substancial. Digo isso porque levantamentos estatísticos referem que apenas 29% dos postos de comando dos escritórios de advocacia são ocupados por mulheres. Ainda que em cargos de gerência as mulheres chegam a ganhar por volta de 40%
a menos do que os homens, ainda que exerçam as mesmas funções, com a mesma qualificação e perfeição técnica. Ou seja, a única diferença que nós temos aqui, efetivamente, é o gênero. A questão de representatividade no nosso órgão de classe, a OAB, também é bastante questionável. Vejam, no Conselho Federal da OAB, de 1933 a 2021, nós nunca tivemos uma mulher presidente. Na diretoria atual do Conselho Federal, não há nenhuma mulher. Dos conselheiros federais titulares, vejam, apenas 25% são mulheres, apesar de eu ter referido que nós, mulheres advogadas, representamos 57% da advocacia em âmbito nacional. Bom, das 27 seccionais, salvo o melhor juízo, e me perdoem, mas eu fiz uma pesquisa rápida no site da OAB, na data de ontem, e identifiquei que nós temos apenas uma mulher como presidente, no estado do Amazonas. Em Santa Catarina, de 1933 a 2021, nós nunca tivemos uma mulher como presidente. E em Santa Catarina também, somente a partir de 1977, é que nós passamos a contar com mulheres na diretoria. Normalmente, uma mulher, com exceção de uma gestão que contou com 2 mulheres. Atualmente, nós temos uma mulher na diretoria da seccional. Ou seja, observamos que a representatividade nos cargos de poder, nos cargos de gestão, está bastante aquém do esperado quando comparamos com o número de advogadas no Brasil e em Santa Catarina também. Outro detalhe que eu chamo a atenção é que recentemente nós tivemos o certame para a ocupação da vaga do 5º Constitucional pela Advocacia de Santa Catarina, e também chama a atenção os números que nós tivemos por ocasião deste certame. Nós tivemos, se eu não estou equivocada, foram 29 inscritos. Destes 29 inscritos, somente 5 mulheres, o que representa algo próximo de 18%. Dos 12 escolhidos pelo Conselho, foram 3 mulheres, ou seja, 25%. E dos 6 escolhidos pela advocacia, apenas 2 mulheres. Se nós observarmos também os tribunais superiores, nós vamos constatar que o número de mulheres é bastante baixo quando comparado ao número de homens que estão inseridos nestes tribunais. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, conta com 20% de mulheres. Ou seja, há ainda, com certeza, uma estrada bastante longa a ser percorrida antes que nós, mulheres, tenhamos garantida a equidade material. E nós sabemos, e isso que nós sabemos não é uma constatação das mulheres, né? Uma constatação de vários homens que têm essa sensibilidade, que essas disparidades não decorrem da menor competência das mulheres, tampouco decorrem de questões biológicas. Nós temos questões culturais enraizadas e que precisam ser trabalhadas. No mundo do direito, que é o mundo onde eu transito, a gente observa que ele ainda é bastante masculino, apesar do número de mulheres que o integram. Vejam, penso que um dos grandes desafios à representatividade das mulheres e à tomada dos cargos de poder decorra do fato de que nós, mulheres, não raro, necessitamos conciliar vários universos pelos quais transitamos. Haja vista que, normalmente, os homens são dispensados de conciliar a vida profissional com os afazeres domésticos.
e normalmente merecem um grande viva, uma grande saudação e reconhecimento quando se propõem a ajudar, a contribuir nos afazeres, quando a bem da verdade nós sabemos que não se trata de fazer, ou não se trata de ajudar, mas de assumir cada um a sua parcela de responsabilidade. Ainda no mundo do direito, o que a gente observa é que os homens normalmente são levados mais a sério e raramente têm o seu temperamento questionado quando assumem postura agressiva no interesse dos seus representados. Quando isso acontece, a gente observa, inclusive, uma certa admiração, são vistos como contundentes, às vezes explosivos, mas sem qualquer viés pejorativo. Nós, mulheres, por sua vez, quando imprimimos essa mesma contundência, quando imprimimos essa mesma energia, no sentido de defender o interesse do nosso representado, somos, não raro, taxadas de desequilibradas e descompensadas. Então, neste cenário, avulta-se de absoluta importância os esforços no sentido de trazer uma conscientização, no sentido de buscar a equidade. Não é uma questão de igualdade, é buscar a equidade, a exemplo da ONU Mulheres, que defende os direitos humanos das mulheres, postulando igualdade de gozo de direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. Nós precisamos efetivamente, mais do que esse discurso de igualdade de direitos das mulheres, nós precisamos fazer ou trazer efetivação para essa igualdade, para essa equidade. E esse deve ser um movimento conjunto, né, uma pauta de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas não só dos poderes. Deve ser uma pauta das universidades, que é o que nós estamos aqui fazendo hoje, né? Deve ser uma pauta das instituições representativas de classe, como é a OAB, da qual eu faço parte. Nós sabemos que a mulher ainda é a âncora do bem-estar da família e uma agente muito importante no desenvolvimento da sociedade. Agora, o papel da mulher nesse cenário de bem-estar da família definitivamente não pode servir, não pode ser causa de discriminação, mas sim o que a gente precisa é ter um novo olhar, um despertar para o reconhecimento de que a mulher é parte integrante dessa sociedade, é parte integrante desses acontecimentos, como a professora Elizabeth mencionou, né, estando nessa linha de frente de 80%, nós estamos em todos os segmentos, em todos os cenários, e precisamos sim ter espaço, precisamos sim discutir estas questões. Mais do que igualdade, nós precisamos buscar e temos como objetivo alcançar a equidade. Para isso, nós precisamos efetivamente trabalhar para que a mulher tenha uma participação plena e efetiva de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão, seja na vida política, né, confrontando esses números e este cenário que a professora Elizabeth nos trouxe, que eles são efetivamente chocantes, seja na vida econômica, e aí não mais ter que se sujeitar a esse tipo de olhar, né, Patrícia, no sentido de que as mulheres, talvez, por esse olhar, que as mulheres teriam menor competência para se impor, para gerir. Precisamos também, professora Helena, né, trabalhar estes espaços, né, de gestão que são vitrines para aqueles que estão chegando. Então, eu lembro, e algumas vezes eu me deparei com essa reflexão, quando tínhamos os eventos presenciais,
E eu lembro que num deles eu fiquei observando, nós tínhamos talvez uma mesa composta por 12 ou 13 autoridades, e nesta mesa composta por 12 ou 13 autoridades, nós tínhamos uma mulher, que foi uma acadêmica, que foi convidada para representar, então, o quadro de acadêmicos do curso de Direito. Tínhamos lá o chefe do Poder Executivo, tínhamos lá o nosso reitor, tínhamos lá o presidente da OAB seccional, tínhamos lá o presidente da OAB da subseção, enfim, um universo altamente masculino, apesar de, naquele cenário, os operadores do direito, ou pelo menos na advocacia, nós representarmos a maioria, e na academia também a maioria. E chama a atenção também um detalhe que o professor Dr. Newton me passou, ele me disse que nos eventos que são promovidos pela universidade, 63% das inscrições são representadas por mulheres. Eu estou vendo aqui hoje, né, que nos acompanham nesse espaço, eu acho que nós mulheres, somos a grande maioria. Ou seja, a mulher está buscando cada vez mais se profissionalizar, porque, a bem da verdade, ela precisa ser muito mais do que talvez uma titulação de um homem, ter muito mais títulos para que ela possa ocupar o mesmo espaço. A professora Helena mencionou que a OAB aprovou a paridade de gênero nos seus órgãos representativos, ou seja, a partir da eleição deste ano, nós teremos paridade de gênero nos cargos eletivos da OAB. A paridade, eu entendo, é sim um mecanismo bem democrático que tem como objetivo atingir esta igualdade na tomada de decisão, na ocupação da representação, no nosso caso, na representação junto à OAB. E para que essa mudança ocorra, para que essas mudanças ocorram, a presença das mulheres em espaços de tomada de decisão torna-se absolutamente fundamental, justamente para confrontar estes fatores estruturais que as excluem. Por isso que é tão importante que nós tenhamos mulheres em evidência, por isso que é tão importante se falar em política de paridade. Nós precisamos fazer um movimento para que as mulheres possam estar ocupando estes lugares importantes, esses lugares de representatividade. É preciso que estes espaços sejam também disponibilizados. É preciso aquecer este movimento. Eu já vi e ouvi homens defendendo de forma bastante convincente, belíssima, que as mulheres precisam ocupar os seus espaços e ocupar também estes espaços de representatividade, mas, ao mesmo tempo, eu vi alguns destes homens não se movimentar no sentido de deixar essa cadeira vaga para que uma mulher, então, possa ocupá-la. A promoção e o fortalecimento da liderança das mulheres é absolutamente imprescindível. E quantas vezes eu me pego pensando no meu papel enquanto professora, no meu papel enquanto advogada. Eu não quero também ser mais um discurso solto, aquela que diz que nós mulheres temos competência, nós temos capacidade e que nós devemos sim ter os nossos espaços de poder. Afinal de contas, nós imprimimos uma forma diferenciada de ver e sentir alguns espaços de poder, e aí a professora Elizabeth até mencionou a questão da gestão de pandemia nos países em que tiveram à frente mulheres, né, e um resultado bastante positivo. Penso que não é uma questão de guerra dos sexos, muito pelo contrário, ou guerra dos gêneros, muito pelo contrário, nós temos características, nós temos competências complementares, mas entendo que efetivamente nós mulheres temos uma forma diferente de olhar e de sentir
estes espaços de poder. E como professora e como advogada, eu mencionei anteriormente, eu me sinto sim responsável por sair do discurso, por me tornar verbo. E entendo que nós mulheres temos sim esse papel, servir de farol para despertar essas novas gerações que chegam aí. Tem uma fala da deputada Tabata Amaral, eu não lembro exatamente a redação desta fala, mas ela diz, com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Obviamente que nós não precisamos e não devemos ser dependentes, né, nós mulheres, mas é muito bom nós termos em quem nos espelhar. É muito bom nós termos uma mão para segurar. E, enfim, eu quero deixar essa fala, dizer que é possível. Não é fácil, não é fácil. Ser Mulher Maravilha não é fácil, né? Eu sempre digo, reitero, que para nós mulheres a grande dificuldade é efetivamente nós conciliarmos os diversos universos pelos quais transitamos, mas é sim possível e é necessário. Então, eu agradeço por esse espaço de fala, me coloco à disposição e eu digo que se 1000 vezes eu nascesse, 1000 vezes eu gostaria de ser mulher. Nada como um salto 12 e essa energia que a gente tem, esse poder de superação, esse poder de agregar milhões de coisas ao mesmo tempo. E o meu filho esses dias estava aqui conversando comigo e ele falou: mãe, você não está me ouvindo? Eu falei: claro que eu estou ouvindo. E eu repeti exatamente tudo que ele tinha dito, apesar de eu estar mexendo no computador, porque nós temos essa habilidade de sermos multifuncionais. Então, muito obrigada, professora Helena, muito obrigada a todos que aqui se fazem presentes e, enfim. Obrigada, muito obrigada, Rosemary. Essa nossa característica principal de termos essa humanidade no trato, é isso que talvez nos mova. Mas eu quero falar, e a gente já vai começar a conversar entre nós todas, mas eu quero falar para esses nossos alunos que estão aqui nos assistindo ao vivo e os que nos assistirão pelo vídeo no YouTube, que tudo que nós falamos hoje ainda é, infelizmente, com o olhar do que nós passamos e vivenciamos para chegar até aqui. Vejo que os nossos acadêmicos e meninos, jovens, adolescentes, não importando o gênero, eles já superaram essa parte do binário, já superaram esse olhar do é ele ou é ela. Então, a mudança da perspectiva, essa mudança de uma sociedade que emerge e que vai ser capitaneada por eles, talvez esses nossos relatos soem para os mais novos como relatos de um passado que eu espero não exista. Um passado em que nós, sim, vivemos, lutamos e nós escolhemos ocupar nossos espaços, mas que isso seja muito natural aos que estão vindo. Acho que eles não são assim, eles são muito mais paritários e muito mais por um ser humano do que propriamente por ser humano homem, um ser humano mulher, ou um ser humano que não tenha essa forma binária de enxergar a vida dele mesmo e dos outros que cercam. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e eu gostaria de falar com os que estão aqui, é que nós devemos ocupar espaços. Não importa se homem ou mulher. O que você não pode é se acomodar. Existem tantas comissões. Comissão na UAB, para os alunos que são do curso de Direito, existem inúmeras comissões
desde o jovem acadêmico até o jovem advogado, e passando por tributário, civil, penal, família, mediação, internacional, todas as áreas você pode se inserir. E independe de convite, você está em casa, você tem que ir e participar. Quando você está num curso como Relações Internacionais, essas relações elas começam por relações municipais. Quais são os eventos que você frequenta? Quais são os ambientes em que existe um evento e você simplesmente tem que levantar e se mover? Você tem que ir. Não espera que alguém te puxe pela mão todos os dias. Os primeiros passos pode ser que você precise de alguém, pode ser que você seja extremamente tímido, mas se levantar, se arrumar e ir até o local em que está ocorrendo determinado lançamento, evento, discussão. Quantos de nós fazemos os eventos e nós esperamos público novo, gente nova, com novas ideias? Patrícia, quantas vezes você vai a inaugurações, a exposições, a eventos, dentro de um planejamento de carreira? Quem decide onde você vai e o que você vai assistir? Você, porque você tem planejamento de carreira. Agora, se você não tem um planejamento de carreira e se você não tem um meio de comunicação fidedigno e que você receba essas informações, e eu não estou falando pode ser digital, pode ser televisão, pode ser o meio impresso, aquele que você tiver acesso. Ali estão os eventos, ali estão os formadores de opinião, ali estão as pessoas que você deve observar. Agora, quando você observa o teu próprio umbigo, pode ser que você fique em casa e veja o umbigo crescer, né? Porque daí não tem nada para fazer, vai ficar só vendo a própria barriga crescer. Então, vamos participar, vamos para frente. E uma das coisas que eu queria colocar em discussão, e veja como tudo se entrelaça. Existem, na ONU Mulheres, né? Existem os princípios de empoderamento das mulheres, são 7 princípios. E nesses 7 princípios estão as falas da tarde de hoje. Olha só os princípios, como eles vêm. O primeiro princípio é estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. 2, tratar homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos humanos e a não discriminação. 3, garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os trabalhadores e trabalhadoras. 4, promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres. 5, implementar o desenvolvimento empresarial e as práticas de cadeia de suprimentos e de marketing que empoderem as mulheres. 6, promover a igualdade através de iniciativas de defesa comunitária. E 7, olha lá, mediar e publicar os progressos para alcançar a igualdade de gênero, que é exatamente isso que a gente começa uma sementinha aqui na tarde de hoje. Então, meninas, abram os microfones e vamos conversar entre nós. Helena, eu só queria ressaltar um detalhe, né? Parece utópico, né? Essas situações mencionadas que nós necessitaríamos de ações afirmativas em pleno século XXI. Né? Parece uma situação absurda. Em pleno século XXI, nós estamos falando de ações afirmativas buscando a equidade. Mas aí nós nos deparamos com uma notícia super atual de que as operadoras de planos de saúde passaram a exigir autorização dos cônjuges para que as suas companheiras pudessem implantar dispositivos intrauterinos. Ou seja, ainda é, sim, uma questão absolutamente atual, né? Nós discutimos essas questões de equidade. E por isso que nós estamos aqui.
Muito bem observado, professora. Muito bem lembrado desta questão, né? Então, até o direito, a questão do que pertence ao meu corpo não é só meu, né? Logicamente que nós temos sensibilidade suficiente para compreender que decisões relacionadas, por exemplo, à gravidez, à geração de uma vida, obviamente precisam ser compartilhadas entre os homens e as mulheres, mas aqui nós estamos a falar do corpo, né? De um espaço que é também sagrado, de direito, e que tantas questões, né, de ordem, por vezes, moral, alicerçadas em preceitos religiosos, talvez, mas fundamentalmente de questões culturais, né, alicerçam determinadas ideias que são bastante difíceis de serem superadas. E nesse cenário também o diálogo, o esclarecimento, a troca, né, de opiniões e de ideias é essencial para qualquer tipo de avanço. Isso, e destaco ainda que nós estamos todos aqui no sul de um país, num estado privilegiado, todas mulheres com níveis de estudo alto em relação à população brasileira, e tratando de direitos e de conquistas de um mundo ocidental. Então, você pega mulheres jovens estudadas no sul de um país e que estamos, sim, ainda lutando. Veja onde está a contemporaneidade, né? Em que nós estamos aqui. Olha, professora Elizabeth, a jornada não tem sido, não é íngreme, ela não é plana a nossa jornada, ela é em cima de um salto 15, sim. Eu adorei essa metáfora do o que vestimos, né? É como vamos para esta batalha. E que não é uma batalha permeada por rancores, não. Pelo contrário, é uma batalha pela vida, pelo amor. Professora Helena e as demais colegas, me autorizariam a compartilhar brevemente um material visual que eu... É possível? Alguns minutinhos? Com certeza, professora, fique muito à vontade. Sabe qual é a pauta de hoje que nós conversamos com os professores Newton e Jorge? Temos total liberdade no nosso horário e na nossa pauta. Então, somos, sim, senhoras de todo esse espaço. Olha só, e eles estão tão quietinhos, né, professora? Olha Pois só, é. deixa eu ver se eu consigo. É que nós não deixamos eles falarem até agora também. Professora, eu estou tentando compartilhar, é um material que eu tenho aqui dentro. Aqui dentro onde, né? Agora, isso é a contemporaneidade. O dentro e o fora, o tempo e o espaço já não são os mesmos. Eu achei linda a fala do saudoso pai, né, da Patrícia, quando ele disse assim, filha, nós estaremos à distância de 19 horas. Não poderia haver uma fala mais contemporânea. Tempo e espaço, né? E as relações geográficas não se medem mais pela quilometragem ou pelas milhas. Sim, também é possível, mas não é a única medição, né? Então, quando eu falei, eu trouxe aqui para dentro da nossa sala, eu trouxe aqui no espaço de compartilhamento, mas por alguma razão eu não estou conseguindo compartilhar. Então, eu vou... Aqui tem um... Professora, é esse? É esse. É esse? Então... É esse, perfeito. Agora okay. Deu. Então, eu trouxe aqui a fala da professora Helena, foi muito pontual. Veja, nós estamos falando de um espaço privilegiado, privilegiado no sentido de até a quantidade de anos de escolaridade do sul, né, do Brasil, chama atenção em relação aos demais estados. Estamos aqui com um grupo de mulheres que tem uma formação que é muito acima do índice geral, ok, e que tem
então toda uma tradição ocidental, né, de perspectiva de vida, de visão e tudo mais. Mas temos que nos lembrar que nesse mesmo momento, enquanto estamos aqui debatendo, e claro que nós temos problemas suficientes dentro do nosso país para a gente dar conta, mas não nos impede de olhar para fora e para as outras mulheres. Então, tem circulado nas redes sociais e eu acabei seguindo esta artista no seu Instagram, Shamsia, eu não sei como se pronuncia o nome, Hassani, né? Que é essa artista de rua do Afeganistão, que vem, né, através da sua obra, retratando, né, como as mulheres, né, no Afeganistão, agora com a retomada do Talibã. Então, também a arte como manifestação, e aqui está o Instagram da artista, né? A arte como possibilidade de fala, de manifestação. E nós não estamos aqui olhando para um cenário da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, nós estamos sim aqui olhando para um cenário contemporâneo. Inclusive, uma das imagens postadas recentemente, uma destas obras, postadas recentemente no Instagram. Claro que temos as nossas próprias batalhas, claro que temos as nossas próprias demandas, mas nada nos impede, né, de olhar também com sensibilidade para todas aquelas mulheres que não vivem no nosso país, que estão em outros espaços. Porque, ainda que façamos, né, as críticas e a gente faz para melhorar, mas nós estamos num tempo e num espaço de instituições democráticas, né? Temos o direito ao nosso... Professora Elizabeth, acho que a professora está com problema de conexão. Mas exatamente, como colocou também a Rosemary, assim, basta uma crise política, econômica ou religiosa para que o direito das mulheres sejam questionados. E aí volta para aquela questão do você ter a liberdade de errar, né? A liberdade de a gente acertar, e a maioria das vezes a gente acerta, é bem verdade, mas também a grande liberdade de errar, de não ser tão perfeita quanto nós próprias a gente se impõe muito isso. E eu vejo, e vou falar isso porque com toda a liberdade que os meninos, quando me convidaram, a idade nos liberta muito. Eu vou dizer que quando eu fiz 50 anos, isso me libertou de tanta coisa, me libertou de boa parte das obrigações que eu mesma impunha em relação a estar sempre assertiva, de pesquisar muito antes, de me informar muito antes, para que chegasse na hora e eu não falasse besteira, ou que pelo menos eu soubesse o que estava sendo tratado, para que numa discussão, se me dessem a palavra, eu soubesse ao menos o que falar. E isso me libertou muito a questão da idade. Mas essa certeza que a gente tem, isso, exato, Rosemary, a gente ser o que é. Mas tinha uma outra coisa que com a idade eu consegui, e já vi que vocês conseguiram muito antes, as palestrantes de hoje. Que eu chegava em casa e às vezes assim, ai, por que eu não respondi tal coisa? Assim, ai, eu deveria ter respondido tal coisa e eu não respondia. Eu guardava, porque eu achava que eu não precisava disso. E aí eu vi, por exemplo, a Patrícia dizendo, eu não quero saber em batom, eu quero saber em cartonagem. Alguém pode continuar falando comigo como adulto? Ou vocês querem se infantilizar? Então, assim, continuem o papo infantil, mas eu aqui estava tratando desse assunto profissional. E essa presença de espírito só tem quem não está acuado.
Porque quando a gente está acuado, a gente não tem a resposta, a gente ainda tem aquela insegurança. E tem um outro marco que eu quero colocar aqui, e que pelo que eu fiz as anotações, independente do tempo, né, linear, todas, aproximadamente aos 24 anos, viraram uma chave. Então, a Rosemary, eu sei que foi aos 24 que eu estava acompanhando. Então, a Rosemary, a Patrícia colocou, a Natália colocou, a professora Elizabeth, quando disse quanto tempo que está lecionando. Então, nós temos uma chave que a gente vira aos 24 anos. E essa chave, que depois a gente vira outra aos 50, tá? Tenho certeza. E a melhor chave de todas é essa dos 50. Por isso que às vezes a gente fica um pouco rabugenta. Mas essa tomada de decisão, essa tomada de espaço e essa conscientização da necessidade, sabe? Eu vejo, assim, que algumas pessoas, não raras vezes, a gente chega para ocupar um determinado espaço e algumas pessoas maldosas e machistas e inseguras, porque daí a gente consegue ver que isso é pura insegurança de quem está nos interpelando, diz, ai, ela é tão bonitinha, né? Por que agora ela tá assim, parece meio doidinha de tão braba? Eu disse, não. Primeiro que eu nunca fui bonitinha, porque eu não nasci bonitinha, eu já nasci linda. E depois eu não estou doida, não braba, doida, assim, hoje ela tá doida. Eu disse, não. Eu nasci braba. Então, assim, ó. O importante é virar exatamente, Maiara, mas é uma chave interna. E que então essa chave, esse momento da chave é uma coisa muito pessoal e ela vai progredindo. Vou dizer que são várias chaves que a gente vai levando ao longo da vida e bem lindas essas chaves. Exatamente. Natália? Estou aqui. Então, não, nossa, pode falar. Não, é para você falar. Não, eu tô aqui acompanhando, é inspirador. As chaves vão mudando muito. Eu com 24 casei, na verdade, foi uma bela mudança de chave, no dia do meu aniversário ainda. Mas eu acho que todos os dias, né? Eu falo que eu tô passando nesse ano por um ano bem de mudanças, assim, muito mais pessoais até do que profissionais. Eu acho que a gente vai organizando as coisas, tem fases que a gente só trabalha e deixa todo o resto do lado. Eu tenho 2 filhos, comecei a olhar mais para casa, mais para o meu tempo, organizar a empresa, organizar a estrutura da empresa, principalmente dando mais qualidade de vida. Essa história da pandemia, eu tive meu pai também que ficou muito doente, ficou internado, entubado, e aí a gente leva um choque assim de realidade, a gente vê que as coisas, por mais que eu sempre aproveitei muito bem a vida, sempre consegui ter equilíbrios, eu tenho bons amigos, eu pratico esporte, tenho uma família unida, a gente às vezes perde um pouco, né? A gente deixa as coisas perderem um pouco o foco e a prioridade, e esse ano, com esse chacoalhão que eu tive no ano passado com meu pai, a gente está todo mundo, acho que próximo, não só da minha família, mas as pessoas próximas, reavaliando prioridades, mostrando, colocando as coisas no lugar. Até por isso que nós, como mulheres, eu acho que a gente tem essa habilidade muito acima dos homens, e eu acho que a gente tem que tomar frente nisso em casa para conduzir as outras pessoas, né? Eu falo muito do meu pai, até porque na construtora, o meu pai que está à frente, estava, né, tá na outra, mas esteve à frente muitos anos. Mas a minha mãe, eu acho que se não existisse a minha mãe na minha casa, ninguém seria do jeito que é. Meu pai não seria bem sucedido e super visionário do jeito que é, não teria tantos relacionamentos do jeito que é. Então eu acho que todo mundo tem essas mudanças de chave, acontecem em vários momentos. Eu estou me permitindo mudar uma grande, de tentar priorizar um pouco a minha família, a minha casa. Mas, assim, eu acho que uma coisa que todo mundo tem que fazer é entender onde quer chegar. Você falou um pouco antes, eu vou me relacionar com quem? Eu tenho que estar indo em quais eventos? O que eu quero da vida? Eu falo muito aqui dentro da empresa que quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar nenhum. Eu falo isso assim, sempre que alguém traz alguma coisa para mim, eu falo, o que vocês querem com isso? Eu preciso entender onde quer chegar para a gente desenhar como chegar lá.
E eu acho que isso na vida é muito importante, né? Desenhar o que você quer a curto, médio e longo prazo e ir construindo passo a passo também, porque essa geração mais nova é muito ansiosa, né? Eu sou ansiosa, eu sou elétrica, mas eu trabalhei muito, trabalho muito ainda, chego muito cedo no escritório, saio muito tarde, trabalho no final de semana, mas eu vejo a turma de hoje querendo chegar na empresa e em meio ano ser a dona, ser a diretora, passar por cima de quem está ali há muitos anos. Então, acho que a pessoa tem que desenhar esse processo que o caminho fica mais prazeroso e as pessoas conseguem mensurar conquistas, né? Passo a passo, dia a dia. E isso muda tudo, né? E a vida tem que ser planejada para que aconteça tudo e a gente tenha conquistas comemoradas, né? Exatamente. Essa vida nossa, a vida tem que ser analógica. O viver é analógico, trabalhar é digital, mas o viver, ele requer o tempo certo de cada coisa de vivência. Eu acho que isso é um pouco do aprendizado que a gente pode passar e ter. Deixa eu ver, Patrícia, por favor, a sua fala final. Bom, eu agradeço o espaço e digo que a minha virada de chave foi justamente com essa pandemia e eu me dei conta como mulher que eu não consigo dar conta de tudo. Ser mãe, mulher, empreendedora e como eu coloco agora as coisas nas suas caixas e eu vou me permitindo. E eu acho que o maior desafio, como disse a Rosemary, porque muitas vezes você tem que ser enfática com os seus colaboradores, e para um homem, ele é enfático, ele pode ser agressivo, como você ter essa postura sem ser taxada de histérica? Porque nós somos histéricas, se você é mais enfática, então às vezes eu não consigo dar conta de tudo. Então eu estou me permitindo entender isso, e eu quero levar e ser uma líder com leveza e não perder isso. Então essa é a minha mensagem final. Eu quero viver a minha vida. Eu entendi isso, eu já entendia isso, né? Mas cada vez mais que a gente não tem que levar essa vida com leveza, porque nós temos um fim que a gente não sabe quando ele vai chegar. Então eu quero ser feliz junto dos meus, da minha filha, e é isso. Quero aproveitar as coisas boas da vida. Essa é minha mensagem final. Linda mensagem, exatamente. E a gente projeta muita coisa nesse futuro, na Carolina e demais dessa idade, que a gente projeta tanta coisa que a gente está fazendo por eles. Deixa eu ver, professora Elizabeth. Somente agradecer, professora Helena, dizer a Patrícia, a Natália, a Rosemary, que é minha conterrânea. Nós somos do interior do Paraná, de duas cidadezinhas tão pequenas, que por porcentagem, eu acho que nós também merecemos um lugarzinho em algum gráfico que em algum momento será feito. E que acabamos nos encontrando na mesma cidade, Balneário Camboriú, e na mesma casa, Universidade do Vale do Itajaí. E dizer, professora, que estar aqui junto com o curso de Direito e representando também o curso de Relações Internacionais é uma honra, e muito feliz com a participação aqui dos nossos alunos, das nossas alunas, né? E que essa fala nos ajude a pensar e ajude também, né? Incentive outros pensamentos por aí. Obrigada por essa tarde encantadora. Agradeço a cada uma de vocês e ao professor Jorge que fez o convite. Obrigada. Muito obrigada. Que tarde maravilhosa, que momento iluminado que nós vivemos hoje, a convite dos professores Jorge e Newton, mas um momento muito especial. Então, finalizando, agradecemos a presença de todos que nos assistem ao vivo, os alunos aqui presentes, muito obrigada pela interação.
As palestrantes de hoje, Elizabeth Prade Krames, Patrícia Tedesco, Natália Mendes Chad, Rosemary Farina, e aos que nos assistirão pelo canal da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale no YouTube, desejando que usufruam ao máximo dos temas aqui debatidos nos cursos de Direito e Relações Internacionais de Balneário Camboriú e que possam servir de exemplos para o aprimoramento da educação internacionalista e jurídica. Muito obrigada a presença de todos e até o nosso próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tenhamos uma excelente semana. Tchau, tchau.